Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Vamos abrir hoje falando do Bolsonaro, que diz que caminhoneiros receberão auxílio de R$ 400 e a conta somará mais de 3 bilhões. O presidente havia anunciado o auxílio diesel à tarde em Pernambuco, sem informar valor e de onde vai sair a verba. À noite informou o valor, que é o mesmo que pretende pagar no Auxílio Brasil. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo e o auxílio será pago para 750 mil caminhoneiros em razão da alta do preço do diesel. Quanto aos precatórios, a comissão aprova a PEC com mudança no teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil. O texto altera a regra de correção monetária do teto de gastos. A Comissão Especial da Câmara para análise da PEC dos precatórios aprovou nesta quinta-feira, dia 21, por 23 votos a 11. Vencida essa etapa, o texto seguirá para o plenário, onde precisa obter pelo menos 308 votos em 2 turnos para ser aprovado. Além de restringir o pagamento de precatórios, a PEC altera a regra de correção do teto de gastos. Atualmente, a fórmula considera o IPCA apurado entre julho e junho do ano seguinte. Com a mudança, o período considerado vai passar de ser de janeiro a dezembro. Essa mudança também afeta o pagamento dos precatórios, já que o governo propõe limitar a alta dessas despesas pelo mesmo índice. A mudança parece simples, mas segundo o relator, libera quase 84 bilhões de reais para as despesas em 2022 apenas. Na prática, o governo conseguiria essa margem para contornar o teto de gastos. Técnicos do Congresso estimam que o espaço orçamentário pode ser ainda maior e ultrapassar 95 bilhões de reais. E agora eu quero trazer essa notícia aqui por 2 motivos. O primeiro é que hoje, durante o dia, um blog soltou a notícia que o Paulo Guedes teria pedido demissão. Logo em seguida, outros jornais já repercutiram a notícia e um pouco depois, outros jornais já desmentiram o acontecido. Mas ainda assim, interlocutores de Bolsonaro sondam nomes para o lugar de Paulo Guedes. Apesar de o presidente da República afirmar que o ministro da Economia segue no cargo, 2 interlocutores do presidente estiveram recentemente em São Paulo sondando um nome para substituir o chefe da equipe econômica. Só deixando claro, oficialmente, Paulo Guedes segue como nosso ministro da Economia. Na avaliação de assessores próximos ao presidente da República, é preciso começar a avaliar nomes para substituir Guedes, por 2 motivos. O primeiro é que o ministro pode decidir pedir demissão. O segundo é que uma ala do governo já tenta convencer Bolsonaro a trocá-lo, dentro do argumento de que o ministro da Economia não estaria entregando o que prometeu. Guedes chegou a dizer na semana passada que deseja ficar no governo para seguir aprovando as reformas estruturais que sempre defendeu, mas admitiu que permanência tinha limite. Caso fosse obrigado a tomar medidas que colocassem em risco a responsabilidade fiscal, ele não teria condições de seguir no posto. Porém, essas medidas foram tomadas e agora Guedes tem ajustado seu discurso, dizendo que o governo precisa amparar famílias que estão em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia de Covid, e defendeu a decisão do presidente da República de levar para R$400 o benefício do Auxílio Brasil, que a equipe econômica defendia que ficasse em R$300, exatamente para se encaixar dentro do teto dos gastos públicos. E, completando a notícia de ontem, na verdade, 4 secretários do Ministério da Economia decidiram deixar seus cargos. Na avaliação dos mesmos, entre eles, o principal da equipe do Guedes, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, diz que o governo sinaliza um descompromisso com a responsabilidade fiscal, tirando totalmente a credibilidade da política econômica. Esses secretários não são contra o aumento do valor do Auxílio Brasil, mas defendem que a medida deveria ser adotada com cortes de gastos e não com o aumento do endividamento público. Mais um pouquinho de Brasil, que registrou déficit na sua conta corrente de setembro, no valor de US$ 1,699 bilhões. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central Brasileiro. A autoridade monetária estimava um déficit de 1,9 bilhão. No mesmo mês de 2020, o saldo da conta corrente foi negativo em 346 milhões apenas. Já no acumulado de 12 meses, a diferença entre o que o país gastou e recebeu nas transações internacionais relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou um saldo negativo de 20,7 bilhões de dólares. Em 2021, o Banco Central calcula um déficit da conta corrente de 21 bilhões de dólares, conforme divulgado pela autoridade monetária no último relatório trimestral da inflação. Deixando de lado um pouco o caos brasileiro para falar do caos lá na China. Evergrande paga credores internacionais e afasta risco de calote. Essa manchete aqui é boazinha, na verdade, né? A gigante do setor imobiliário, Evergrande, liberou recursos para pagar a dívida com credores internacionais que venceria no sábado. De acordo com o jornal econômico Securities Times, a companhia remeteu 83,5 milhões de dólares a uma conta no Citibank para pagar todos os detentores de títulos antes do dia que venceria o período de carência para o pagamento. Então ela já tinha atrasado o pagamento, teve 30 dias de carência antes de configurar um calote e agora pagou. Mas a dívida dela é de 300 bilhões de dólares. Ela está conseguindo pagar 83,5 milhões.
Então isso aqui é bem pouco em relação ao total da dívida dela. Ainda assim, a notícia trouxe alívio para investidores e reguladores preocupados com uma repercussão mais ampla de um calote nos mercados financeiros globais. No cenário corporativo, a Compass, uma subsidiária da Cosan, arremata 51% da Sulgás por 928 milhões de reais em leilão na B3. A Sulgás, que pertencia ao governo estadual, opera com exclusividade a distribuição de gás canalizado no Rio Grande do Sul, por meio do modelo de concessão com vigência até agosto de 2044. Sua rede de distribuição soma aproximadamente 1.400 quilômetros, atendendo a mais de 68 mil clientes em 42 municípios, um volume distribuído de 2 milhões de metros cúbicos por dia. A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de algumas condições, incluindo a aprovação dos órgãos competentes. Passando para falar um pouco de B3, que investiu 10 milhões de dólares na fintech Pismo. A empresa busca aprofundar a relação com o fornecedor-chave para desenvolvimentos futuros de seus mercados. A B3 celebrou o acordo de participação na rodada de investimento Série B da Pismo Holdings, uma fintech que oferece plataforma completa de processamento para serviços financeiros na nuvem. A rodada totaliza 108 milhões de dólares, foi liberada pelo SoftBank, Amazon e a Cell, e busca acelerar a expansão global da Pismo e o desenvolvimento de tecnologias líderes nos segmentos de serviços bancários, pagamentos e de infraestrutura para mercado financeiro. Marcela Bretas, diretora de fusões e aquisições da B3, disse: buscamos nos aproximar de parceiros com tecnologias de ponta, trazendo novas visões para dentro da companhia. A Pismo está crescendo globalmente e ampliar esse relacionamento com a empresa vai nos permitir fazer entregas importantes que temos mapeadas para os próximos meses e anos, de uma maneira mais ágil, beneficiando nossos clientes. Passando para falar do cenário de criptomoedas, a Valkyrie lança o segundo ETF de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos. Então hoje começou a ser negociado o segundo ETF lastreado por contratos futuros do Bitcoin lá nos Estados Unidos. Mas mais legal que isso, a Associated Press entra para o blockchain em parceria com Chainlink. Ela basicamente vai ser responsável por um nódulo da Chainlink. A agência de notícias Associated Press, que tem 175 anos de atuação, vai fornecer dados sobre esportes, economia e eleições para a Chainlink, sistema que leva informações de dados do mundo real para o blockchain e permite que os mesmos sejam usados na formulação de contratos digitais e suas respectivas transações. Então isso é muito maneiro, a gente ter uma organização de notícias respeitada, trazendo esses dados para a Chainlink que leva esses dados para diversas outras blockchains. A Chainlink é integrada com a Ethereum, com a Cardano, com a Solana, se não me engano, e aí você tem a possibilidade de colocar nas condições dos contratos inteligentes dados do mundo real. Isso é crucial para a evolução da integração do nosso mundo com os contratos inteligentes. Isso é muito bacana. E mais uma notícia bacana é que um fundo de pensão de bombeiros dos Estados Unidos adiciona Bitcoin e Ethereum no seu portfólio. O valor acumula 25 milhões de dólares. Para quem não sabe, fundo de pensão é um fundo previdenciário, que são uns dos mais conservadores. Então é muito bacana a gente ver esse movimento. O fundo de aposentadoria dos bombeiros de Houston tem 5,5 bilhões em ativos e investiu 25 milhões desses em Bitcoin e Ethereum. Então é, sem dúvida, muito maneiro a gente ver esse movimento, principalmente de fundos mais conservadores adotando o Bitcoin. Mas vamos ver aqui que 25 milhões dividido por 5 bilhões e 500 milhões dá 0,45%. Para chegar na porcentagem, multiplica por 100, anda com a vírgula, ficaria aqui. Então a gente vê que a porcentagem desse fundo alocado em criptomoedas é de 0,45%. É bem pouco, mas ainda assim um movimento muito bacana vindo de um fundo conservador como tem que ser os fundos de pensão. E para finalizar a parte de notícias, trago aqui que o Walmart instalou 200 caixas eletrônicos de Bitcoin nas suas lojas com plano de instalar 8 mil no total. Isso foi possível em parceria com a empresa Coinstar, que faz esses caixas eletrônicos onde você pode depositar Bitcoin e retirar os dólares, e com a exchange, a corretora CoinMe. E de acordo com o radar de caixas eletrônicos, já existem atualmente 25 mil caixas eletrônicos de Bitcoin em diversas lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Passando para as principais altas e baixas do Ibovespa, logo de cara a gente vai ver aqui que as empresas de papel, papelão, as envolvidas com celulose estão subindo hoje. Klabin subindo 7,2 e Suzano subindo 6,91. Logo em seguida temos Qualicorp, Metalúrgica Gerdau, a Rumo e a Bradespar. Nas quedas, mais um dia de queda acentuada para a GetNet, hoje caindo 14,63%. Localweb com uma queda de 9,26%. Banco Inter segue apanhando, dessa vez caindo
6,74%, EcoRodovias caindo 6,54% e BR Malls caindo 6,41%. No mapa do S&P 500 a gente vê quase uma inversão de ontem, né? As de tecnologia não estão indo tão bem, especialmente aqui Google, Facebook, Twitter, Amazon também não está indo bem, restaurantes também não estão indo bem. Mas se a gente olhar para serviços financeiros, bancos, seguros, o setor de saúde, as utilities, petróleo e gás, lojas físicas, consumo não cíclico, então aí a gente vê que o S&P 500 está relativamente equilibrado hoje. Vamos passar agora para o fechamento do Ibovespa, que fechou caindo 1,34%. Só que ao longo do dia caiu muito mais. Ao longo do dia chegou a cair aqui 4,56%, mas acabou recuperando boa parte disso. Ainda assim, a coisa não tá bonita. Todos os índices brasileiros nesse ritmo caíram bem mais durante o dia, mas eu vou passar só o fechamento para vocês. Índice de dividendos caiu 1,86 no dia de hoje, ESG caiu 1,52, Small Caps caiu 2,49. O nosso índice de fundos imobiliários também caindo forte hoje, uma queda de 0,46%. Lá fora a gente vê também o S&P 500 quase no 0 a 0, tentou subir, tentou cair, fechou aqui em 0,11% de queda. A Nasdaq, uma queda mais agressiva, caindo 0,87%, enquanto o Dow Jones sobe 0,21% para fazer uma máxima histórica. O dólar em reais caiu um pouquinho, tentou subir muito ao longo do dia, mas acabou fechando em queda, uma queda de 0,18%, fechou aos R$ 5,64. Índice alemão subiu 0,46%, o petróleo cru, mais um dia de alta, subindo 1,51%, o ETF da prata subiu 0,85%, enquanto o ETF do ouro subiu 0,59%. E durante a madrugada, o índice de Hong Kong subiu 0,42%, enquanto o do Japão subiu 0,34%. E para finalizar, vamos acompanhar o Bitcoin aqui, que está caindo mais 2,25% hoje aos $60.800. Queria chamar a atenção aqui para Solana, que tentou subir bastante hoje, subiu acho que quase 10%, vamos medir aqui. Subiu 12,84% na máxima do dia, agora está devolvendo boa parte desses ganhos, mas ainda assim uma subida de 2,84%. Avalanche numa situação similar, mas agora ainda subindo 6,28%. Dito isso, já dá para se imaginar que a dominância do Bitcoin está caindo hoje, uma queda de 1,38%. Então é isso, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e até segunda-feira.